Olá, trabalharemos um método para determinarmos raízes de funções de uma variável utilizando cálculo numérico, e esse método é chamado de método da abscissão e o faremos através do programa VCN. Para nos auxiliar, nós pegaremos um exercício que é o seguinte: quantas iterações são necessárias para calcular a raiz de f de x igual a e elevado na x menos 2, que fica no intervalo 1 e 2, utilizando o método da abscissão com um erro absoluto menor que 10 na menos 1. Muito bem. Então, primeiro nós entramos na parte de cálculo de raízes, selecionamos o método da abscissão, e aqui nós temos algumas opções, e a primeira é o critério de parada. Como o problema nos traz um erro absoluto, precisamos selecionar essa segunda opção, que ela reflete justamente o erro absoluto. Depois precisamos entrar com a função nessa caixa. Quando nós colocamos o mouse sobre a caixa, ele aparece rapidamente algumas funções que o VCN aceita. E um exemplo que ele próprio já coloca ali. Como no nosso exemplo nós precisamos de e elevado na x, e ele já trouxe exp, né, nós vamos usar a expressão que ele está dando. Então, e elevado na x se escreve dessa forma. Vamos apagar aqui o que não precisamos. Depois basta colocarmos o resto da nossa função, que é menos x menos 2. Ok. O próximo passo é colocar o intervalo dentro do qual estaremos procurando a raiz. O limite inferior do intervalo é o a, que no nosso caso vale 1. O limite superior é o b, que no nosso caso vale 2. Muito bem. Depois precisamos colocar o erro, que é a precisão. Como o nosso erro aqui tem que ser menor que 10 na menos 1, nós precisamos escrever o 10 na menos 1, que é 0,1, nessa caixa da precisão. Muito bem. Agora, nós vamos pedir para o VCN que execute passo a passo os cálculos, marcando essa caixa. A cada vez que nós clicarmos sobre calcula, ele vai dar um passo da execução. Então, vamos lá. Clicamos uma vez, ele começa com um passo, e assim nós vamos clicando até chegar ao final. Veja que ele parou porque ele encontrou um erro de 0,0625, que é menor que o 10 elevado na menos 1. Nós podemos usar mais casas depois da vírgula para esse cálculo. Para isso, vamos em utilitários, formato dos números, e aqui nesta primeira caixa, colocamos o número de casas que desejamos. O normal é o VCN trazer 19 casas. Vamos, por exemplo, colocar 7 casas. Aplica, sai e recomeça. Então, vamos reiniciar o processo. Então, vamos calcular. Veja que agora o número de casas aumentou. O cálculo é basicamente o mesmo, só que está trabalhando com um número maior de casas. Um outro recurso que o VCN tem é a apresentação do gráfico. Então, aqui clicando em gráfico, ele já vai gerar um gráfico que respeita o intervalo onde se está procurando a raiz. Então, perceba que nesse intervalo, o gráfico é desenhado de 1 até 2. Nós podemos mudar isso nessa primeira caixa. Se colocarmos 1.5 e pedirmos para traçar, ele vai redesenhar o gráfico, e agora com os limites de 1 até 1.5. Como nós estamos procurando a raiz, e ela é onde corta o eixo x, nós verificamos que o eixo x está representado pelo zero do y, e facilmente nós localizamos aonde está a raiz. Se nós precisarmos de uma visualização mais interior, né, nós podemos simplesmente dar um zoom, clicando e arrastando sobre o local que nós queremos ver melhor. Quando nós soltarmos, o próprio VCN já vai calcular automaticamente, ele vai redesenhar o gráfico. Então, nós percebemos aqui que a raiz, né, a raiz que está por aqui, ela está muito próxima do 1,145. Muito bem, para voltarmos para o principal, selecionamos a aba principal e ficamos
por aqui neste vídeo. Até mais.